Bom dia, queridos alunos. Chegou a melhor hora da semana, que é a hora de estudar física. Então vamos lá. Vocês viram na aula passada com o professor Pazini como é o campo magnético produzido por um fio, retilíneo, com uma corrente elétrica, por uma espira e por uma bobina. E hoje a gente vai estudar a força magnética que vai aparecer sobre um condutor, percorrido por uma corrente. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui, primeiro entender por que essa força vai aparecer. Então imagine que você tem aqui um pedaço de fio, um condutor percorrido por uma corrente I, e parte desse fio está imerso numa região de campo magnético. Nesse exemplo aqui, o campo magnético está entrando na tela do seu computador. Bom, vai aparecer uma força magnética aí, porque a gente sabe que corrente, microscopicamente falando, a gente está falando de cargas em movimento. E cargas em movimento numa região de campo magnético, pode sim aparecer uma força magnética, a depender do ângulo, Vamos ver então nessa situação. Vamos considerar primeiramente a corrente convencional. A gente sabe que são elétrons livres que se deslocam, mas na corrente convencional a gente imagina que são cargas positivas se deslocando. Então aqui, se a corrente está para a direita, eu imagino que a corrente convencional são cargas positivas. Então a gente vai ter cargas, aqui eu representei 3, que estarão se movendo para a direita. Então você vai aplicar agora a regra da mão direita, Esses dedos na direção do campo, entrando na tela do seu computador, o polegar na velocidade e o tapa, a direção e o sentido do tapa vai dar a força magnética. Se você faz isso, você vai descobrir que todas essas cargas positivas vão sofrer a ação de uma força magnética, para este caso, direcionada para cima. Bom, agora, o que você pensa, Então, globalmente no fio, se você somar essas forcinhas em cada carguinha dessas, isso vai gerar uma força resultante no fio, também direcionada para cima. Mas você pode estar se perguntando, mas a corrente convencional não é a real, será que o que acontece na realidade é isso? Então vamos ver. Então se a corrente está para a direita, trabalhando agora com a corrente real, eu vou ter elétrons se movimentando para a esquerda. Então eu inverti aqui o sentido da velocidade. E façam a regra do tapa de novo. Campo magnético, velocidade, Só que agora, como a carga é negativa, o tapa é com as costas da mão. Quando você faz isso, a velocidade inverte, mas como o tapa da palma inverte para as costas, no frigir dos ovos, você vai ter que a força continua para cima. Então, tanto faz, para efeito de você calcular uma força magnética que vai aparecer num fio condutor, tanto faz se você vai imaginar que são cargas positivas na corrente convencional, ou se você vai trabalhar com a corrente real. O sentido da força não depende disso. Vai dar o mesmo resultado. Então a gente vai fazer o mais fácil, que é trabalhar com a corrente convencional. Com a corrente convencional, então se em cada carga aparece uma força para cima, eu posso dizer que globalmente, quando eu tenho um fio condutor percorrido por uma corrente I, eu vou ter aqui uma força resultante nesse fio, para este exemplo, apontando para cima. Aqui a velocidade, a corrente e a velocidade das cargas, elas estão perpendiculares ao campo magnético. Então vamos lá, agora vamos chegar numa fórmula matemática para calcular o módulo dessa força. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma região de campo magnético. Imaginem que a gente vai considerar agora um trecho de um fio condutor, um trecho de um fio de comprimento L, e esse fio está percorrido por uma corrente I.
E vamos imaginar que existe um ângulo entre o fio e o campo, que eu estou chamando de θ. Lembrando aqui que esse θ, como a velocidade vai ser paralela à corrente, né? Então esse θ no fundo vai ser o mesmo θ, o ângulo entre a velocidade das cargas e o campo magnético. Lembrando que a força magnética sobre uma carga é BQV seno de θ. Então o θ da força magnética vai ser esse θ aqui. Então, lembrando. Então é uma situação geral, né, em que você tem um ângulo θ aqui, um trecho de fio de comprimento L, corrente I, num campo B. Vamos ver como vai ser a força sobre esse trecho de fio. Então vamos considerar uma única carga, né? A gente sabe que num comprimento L de um fio, se você tira um instantâneo ali, você vai ter várias cargas, né? Uma foto congelada, você vai ter várias cargas movimentando no sentido da corrente. Mas vamos considerar uma única carga. Então a forcinha, vou botar um F minúsculo aqui, a forcinha em cima dessa única carga é BQV seno de θ, força magnética que a gente já conhece. Agora, e a força no trecho de comprimento L do fio? A força resultante global no trecho do fio. Aí, considerando que nesse instantâneo, dessa foto instantânea sua, você tem N cargas nesse trecho L do fio, a força vai ser simplesmente, como todas as forças têm a mesma direção, o mesmo sentido, então a resultante vai ser simplesmente a soma de todas essas forcinhas. Então vai dar N vezes N, que é o número de cargas, né, no comprimento L, vezes a força que cada carga sofre, né? Então ficou N BQV seno θ. Então tá aí. Eu vou reescrever isso daqui de uma forma diferente e botar o NQ entre parênteses, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma jogadinha aqui, vocês vão ver. Bom, agora vamos imaginar que a gente vai considerar um intervalo de tempo ΔT e que esse tempo seja o tempo que a carga gasta para percorrer o trecho L do fio. Tá joia? Então, esse tempo ele vai ser o tempo gasto por uma carga que está aqui no extremo do fio, atravessar até o outro extremo do fio. Então, a gente sabe o seguinte: se o tempo estiver casado com a distância L, né, que uma carga percorre, ao longo desse tempo eu vou ter N cargas, né? A corrente vai ser dada por N vezes a carga de uma partícula dividido pelo tempo. Porque se você considerar uma seção reta do fio, se uma carga anda uma distância L nesse tempo, quantas cargas vão passar pela seção reta do fio? N cargas, porque no trecho L no instantâneo eu tenho N cargas. Se nesse tempo cada carga anda uma distância L, todas essas N cargas terão atravessado essa seção reta do fio. Então a corrente vai ser a quantidade total de carga que atravessou a seção reta do fio, que é N vezes a carga de uma partícula, dividido pelo tempo, né? E aí eu posso passar o tempo multiplicando e falar que N vezes a carga, né, vai ser igual a corrente vezes o tempo. Então eu vou substituir aqui, ó. Eu botei o NQ entre parênteses, vou substituir por corrente vezes tempo. Então a gente vai ter que a força magnética no fio vai ficar B vezes I vezes ΔT vezes a velocidade, vezes o seno de θ. Agora a gente vai usar uma outra malandragem aqui. Vocês já sabem da cinemática lá do primeiro ano, que se velocidade é distância dividido por tempo, é a distância percorrida dividido por tempo, então a distância percorrida no tempo vai ser o produto da velocidade vezes o tempo. Então o tempo vezes a velocidade vai ser a distância que foi percorrida pela carga, que a gente está chamando de L, né? Que é o trecho do fio. Então, no lugar de ΔT vezes a velocidade, a gente vai substituir pelo comprimento desse trecho do fio. E aí a gente vai ter finalmente que a força magnética no fio vai ser Bill seno de θ. O campo magnético vezes a corrente
vezes o comprimento do trecho do fio, L, vezes o seno de θ, onde θ é o ângulo entre o fio retilíneo, né, entre a direção aqui da corrente e o vetor campo magnético. Então, ficou Bill seno de θ. Isso é para calcular o módulo da força magnética que atua sobre esse fio. E para saber a direção e o sentido da força magnética, você vai usar a regra da mão direita. Lembrando, campo magnético, velocidade ao polegar. Lembrando que a velocidade vai ser, pensando na carga positiva, você vai direcionar o seu polegar na direção e sentido da corrente. E o tapa te dá a força. Então seria isso. Uma aplicação muito importante, né, dessa força magnética no condutor é no famoso motor de corrente contínua. Então aqui a gente tem a seguinte situação. Imagina que você tem um campo magnético aqui, ó, um polo norte e um sul. Se o norte está aqui, o sul está aqui, as linhas de campo saem do norte e entram no sul. Então o campo magnético, o vetor está representado aqui, ó, nessa direção que vai do norte para o sul. E se você fecha um circuito, né? Vou imaginar que aqui na esquerda, aqui é um comutador. Aqui na esquerda, vou imaginar que está conectado ao polo positivo da bateria, né? Então a corrente vai ter esse sentido que está desenhado aí na figura. Quando você aplica a regra da mão direita nesses dois trechos aqui de fio, no trecho vermelho e no trecho cinza, você vai constatar, pode dar um pause aí e fazer, você vai constatar que o trecho vermelho vai ter uma força magnética para baixo e o trecho cinza vai ter uma força magnética para cima. Isso vai provocar na espira um torque e ela vai girar. Ela vai girar. E aí quando ela gira e dá meia volta, o que vai acontecer? O lado vermelho vai vir parar do outro lado e o lado cinza, né, troca de lado. Vai dar meia volta essa espira. E quando isso acontece, olha só, aqui a gente tem um espaço vazio, e quando isso acontece, esse lado aqui, o lado cinza, né, que está conectado ao terminal negativo da bateria, ele vai passar para o outro lado, e ele vai se conectar com o polo positivo da bateria, e vice-versa. O lado vermelho, que estava conectado no polo positivo da bateria, ele vai trocar de lado e vai conectar com o potencial menor da bateria. Então, quando isso acontece isso, o lado cinza e o vermelho trocaram de lado, mas a corrente vai manter o mesmo sentido, né? Porque eles trocaram a conexão aqui. Então, continua do mesmo jeito a corrente. E aí, se você faz a regra da mão direita de novo, você vê que as forças continuam do mesmo jeito, né? Então ele vai continuar sofrendo um torque e girando sempre no mesmo sentido. Então com esse dispositivo você pode, através de uma corrente elétrica, numa espira, dentro de uma região de campo magnético, você consegue fazer essa espira girar continuamente, né? Então você está transformando a energia elétrica em energia mecânica. Então isso aí é um motor bem simples, a ideia básica é essa. Então ele vai girando, né? Sempre trocando aqui as conexões, mas de modo que as forças magnéticas e o torque farão sempre essa espira girar no mesmo sentido. Então um motorzinho bem legal, né? Carrinho de controle remoto aí de brinquedo usa esse dispositivo. Então vamos lá. Vamos ver agora a interação entre dois fios paralelos, né? A gente sabe que um fio com uma corrente produz campo magnético, e a gente sabe que um fio com uma corrente também, se esse fio estiver numa região de campo magnético, ele vai sofrer uma força magnética. Então aqui a gente tem dois fios, e olha o que vai acontecer. O primeiro fio vai produzir um campo magnético, e o outro fio pode ser que ele sinta uma força magnética devido ao campo magnético do primeiro fio. E vice-versa. O segundo fio, por ter uma corrente aqui, também produz o seu campo magnético. E o primeiro fio, né, estando nessa região de campo magnético produzido pelo segundo fio, também pode sentir uma força magnética. Então, tanto um fio pode fazer a força magnética no outro, como vice-versa. Então, vamos analisar com calma o que vai acontecer aqui.
Aqui eu tenho nesse exemplo dois fios paralelos, distância D entre eles. O fio 1 eu estou chamando a corrente de I1 e está para cima, e no fio 2 eu estou chamando essa corrente de I2 e essa corrente está para baixo. Antes de analisar a força, vocês vão ter que relembrar, né, a aula passada do professor Pazini, onde ele ensinou como que você faz o mapeamento do campo magnético num fio retilíneo, né? Você pega o polegar aqui, acompanha a corrente e faz a volta. Isso vai te dar as linhas de indução que vão te dar a direção, como é o campo magnético ao redor de um fio retilíneo. Então, não está lembrando? Volta lá na aula do Pazini. Então, vamos calcular primeiro aqui a força magnética que o fio 1 vai fazer no fio 2. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: como é o campo magnético que o fio 1 vai produzir lá no fio 2, né? Porque eu tenho que descobrir para onde aponta o campo magnético do fio 1 lá no local onde está o fio 2. Porque é esse campo magnético que vai fazer a força magnética no fio 2. Então, fazendo a regra lá que o Pazini ensinou, dedão na corrente, fazendo a volta, você vai descobrir que desse lado aqui, o fio 1 vai produzir um campo magnético que estará entrando no computador, lá na região onde se encontra o fio 2. Então, o fio 1 produz um campo magnético aqui, que eu estou chamando de B1, para lembrar que é o campo magnético produzido pelo fio 1. E ele está entrando, já botei o X aqui. Se a corrente do fio 2 está para baixo, eu já botei aqui que a velocidade das cargas, pensando na corrente convencional, ela está para baixo. Então agora você aplica a regra da mão direita. Os dedos no campo, o dedão na velocidade, né? Quando você faz isso, você descobre que essa força magnética ela estará para a direita. Então vai ser uma força de repulsão nesse caso, né? E eu estou chamando essa força de F12, para usar a seguinte nomenclatura. O que é F12? É a força que o fio 1 exerce sobre o fio 2. É a força que o fio 1 faz no fio 2. Agora vamos fazer o contrário. E a força F21? A força que o fio 2 faz no fio 1. Então, primeiro eu vou descobrir como é o campo magnético do fio 2 lá em cima do fio 1. Como é que esse campo magnético vai estar entrando, saindo? Então, fazendo o que o Pazini ensinou para vocês, né? Com a mão direita sempre, você descobre que o fio 2, ele também vai produzir lá em cima do fio 1, um campo magnético que também está entrando na tela. E aqui eu estou chamando de B2, ou seja, é o campo magnético que o fio 2 produz nesse ponto aqui. Então, B2, como a corrente está para cima, a velocidade das cargas positivas aqui estão para cima. E se você aplicar a regra da mão direita, pode dar um pause se quiser e fazer com calma, você também vai descobrir que essa força F21 ela está para a esquerda. Então, olha que legal, o fio 1 vai fazer uma força no fio 2 de repulsão, e o fio 2, por sua vez, também vai fazer no fio 1 uma força de repulsão também. Daqui a pouco a gente vai ver o módulo dessas forças. Por hora, se as correntes são antiparalelas, né, sentidos contrários, a gente viu aqui que vai aparecer uma força de repulsão nos fios. Vamos ver agora o caso que as correntes estão paralelas. Então, de novo, vamos calcular a força que o 1 faz no 2. O campo magnético que o fio 1 faz no fio 2 está entrando. Agora que a corrente I2 está para cima, então a velocidade está para cima. Fazendo a regra da mão direita, com tapa, você vai descobrir que agora a força é de atração. Então a força 1,2, F12, a força que o fio 1 faz no 2, vai ser de atração nesse caso. E para fazer agora a força que o 2 faz no 1, o campo magnético. Reparem que agora a corrente I2 está para cima. Então, fazendo o mapeamento do campo do fio 2, o campo do fio 2 em cima do fio 1, ele está saindo da tela. Então, aqui tem um pontinho, ó, esse campo está saindo da tela do computador. E a velocidade está para cima, né, acompanhando a corrente. Regra da mão direita, você vai descobrir que F21, a força que o fio 2 faz no fio 1, também é de atração.
Então, olha que interessante, quando você tem dois fios paralelos, com correntes opostas, vai aparecer entre eles uma força de repulsão. E quando você tem dois fios paralelos com correntes no mesmo sentido, aparece uma força de atração entre eles. Agora a gente vai calcular o módulo dessas forças, né? A gente já sabe que a expressão é bio seno de θ. O seno de θ aqui, gente, como tanto faz se é o campo que o 1 faz lá no fio 2 ou o campo que o fio 2 faz lá em cima do fio 1, esse θ é sempre 90 graus, porque o campo ou entrando ou saindo, tanto faz, né? Ele é perpendicular à tela e a velocidade, ela tá, tanto faz se está para cima ou está para baixo, ela está no plano da tela. Então, velocidade e campo magnético são perpendiculares nas duas situações que eu discuti. Seno de 90 graus vale 1, então esse seno de θ não vai dar trabalho para a gente, tá tranquilo. Então eu tenho que preocupar aqui com o bio. Agora aqui é importante não fazer confusão, porque olha só, se eu vou calcular a força F12, a força que o fio 1 faz no fio 2, porque olha que confusão. Eu sei que é bio, mas que B é esse? É o B criado pelo fio 1 ou é o B criado pelo fio 2? Que I é esse? É o I de quem criou o campo ou é o I de quem vai sofrer a força? Então, nessa expressão aqui, é o seguinte, a força num fio é bio. Então, o I é a corrente do fio que vai sofrer a força. E o L é o comprimento do fio que vai sofrer a força. E o θ é o ângulo entre a velocidade das cargas do fio que vai sofrer a força com o campo magnético externo ali que está sendo aplicado naquele fio. Então, todo mundo aqui, o I e o L e o θ tem a ver, o I e o L tem a ver com o fio que vai sofrer a força. E o B? O B é o campo que foi aplicado naquele fio. Então, é o campo externo. Não pode ser o campo do próprio fio, porque o campo magnético do próprio fio, ele não vai fazer força sobre ele mesmo. Então, vamos lá. Se eu quero falar de F12, a força que o fio 1 exerce no fio 2, o I é o I do fio 2. Então, eu botei aqui I2. Mas e o campo? O campo é o campo externo que está sendo aplicado no fio 2. E quem está criando esse campo? O fio 1. Então, eu botei aqui B1. É o campo magnético criado pelo fio 1. Vezes a corrente no fio 2. E o L seria o L do fio 2, mas como a gente está considerando dois fios iguais aqui, é o mesmo L, né? Então, como é que vai ficar? Aí vocês vão ter que relembrar lá da aula do Pasini que o módulo do campo magnético de um fio retilíneo, ele vai ser μ, que é a constante de permeabilidade magnética, vezes a corrente do fio, dividido por 2πd, onde d é a distância do fio até o ponto aonde você quer avaliar o campo magnético. Então a distância entre o fio e o outro eu já chamei de d, então é o mesmo d aqui, né? Agora, se eu quero o campo do fio 1, então que I é esse? É a corrente do fio 1, é de quem está criando um campo, né? μ I1 dividido por 2π vezes a distância do fio 1 até o ponto onde eu quero calcular, que é a distância, coincidiu de eu chamar de d, né? Então, vou substituir o B1 por essa expressão aqui, né? E aí a gente tem, finalmente, que a força magnética que o fio 1 exerce sobre o fio 2 vai ser μ, a constante, vezes o produto das correntes, I1 vezes I2, vezes L, dividido por 2π vezes a distância entre os fios. Então, deu uma fórmula até bacaninha aí, que depende das duas correntes. E se eu quiser calcular a força F21, a força que o fio 2 exerce no fio 1, o que vai mudar? Você vai ter que trocar aqui em cima o 2 com o 1. Se você quer a força que o 2 faz no 1, agora o campo não vai ser o campo B2.
Agora quem está criando o campo, que vai exercer força no fio 1, quem está criando esse campo é o fio 2. Então aqui seria B2. E quem está sofrendo a força agora é o fio 1. Então aqui você mudaria para I1. Então você teria que trocar as bolas aqui. Aqui seria B, o campo do 2 e aqui seria a corrente do 1. Se você fizer a mesma coisa, né, e aqui embaixo o campo você trocaria também. Fazendo a mesma coisa, você vai, vou deixar como exercício para vocês, você vai chegar no mesmíssimo resultado. Olha que interessante. Então, nos fios, né, as forças, seja de atração, seja de repulsão, dependendo das correntes, a força que um fio faz no outro e que o outro faz no um, elas também possuem o mesmo módulo. E ainda bem que deu isso, porque isso satisfaz a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. O que diz a terceira lei de Newton? Se um corpo A exerce uma força no corpo B, o corpo B reage sobre o A com uma força de mesma direção, mesmo módulo e sentido contrário. Então é exatamente o que deu aqui, deu tudo certo. Essas forças têm o mesmo módulo. Se as correntes são em sentidos opostos, vai ser repulsão. E se tiver o mesmo sentido, atração. Então, pessoal, tá aí a expressão, né? Constante de permeabilidade magnética, produto das correntes, vezes o L, dividido por 2πd, onde D é a distância entre os fios. Então, por hoje é isso. Um exercíciozinho aí para vocês se divertirem. Um forte abraço.